Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 5. É o texto que abriremos várias vezes nos próximos 3 meses, estudando o Sermão do Monte, começando exatamente onde ele começa, que são as bem-aventuranças. Então nós vamos ler, hoje nós vamos estudar 5 versículos, as primeiras 3 bem-aventuranças, e entender como o Senhor Jesus nos mostra nesse sermão a forma, a maneira da qual nós nos aproximamos da porta da salvação pela graça. Essa é a mensagem que nós encontramos aqui nesses primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versos 1 a 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra, nós somos o Teu povo, e nós, ó Deus, nos achegamos a Ti nessa manhã com o desejo, a vontade de ouvir a Tua voz. Assim, Senhor, fala-nos ao coração por essa Santa Escritura, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê olhos para ver, mente para entender e um coração disposto a aplicar a Tua verdade. Usa de misericórdia sobre nós, nos orienta e nos guia. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Talvez o Sermão do Monte e as Bem-aventuranças sejam um dos textos mais conhecidos do Senhor Jesus. As Bem-aventuranças principalmente. As pessoas, talvez, se você sair hoje e fizer uma pergunta para alguma pessoa que não costuma ir na igreja, ou para alguém que costuma ir na igreja, e disser assim, você já ouviu falar das bem-aventuranças? E eles vão dizer provavelmente sim. Já ouviu alguma vez? Sim, porque certamente tornou-se aquele que é o mais conhecido desses grandes discursos, no caso aqui um sermão do Senhor Jesus Cristo. Ora, tudo aquilo que é bem conhecido e que cai na boca do povo, acaba sendo interpretado pelo povo. Então, você encontra múltiplas maneiras de interpretar esse texto a partir das pessoas que ouvem o texto e constroem uma interpretação a respeito dele. Nós aqui vamos tentar entender esse texto, obviamente, da maneira como sempre procuramos fazê-lo, que é exatamente dentro da teologia bíblica como um todo. E isso, então, vai evitar alguns problemas. Por exemplo, tem gente que olha para o Sermão do Monte e fala assim, que lindo, aquela visão romântica, olha só que bonito, bem-aventurados os humildes. E aí começam, então, a viajar na utopia, para não dizer na maionese, não é? Na maneira como interpretam quem é um bem-aventurado, começam a olhar nos exemplos humanos quem é o humilde, para ver quem é o bem-aventurado, e assim por diante. Outros olham como uma romântica utopia. Uau, que lindo! Mas não dá, viu? Fala sério. Jesus, no meio desse sermão, vira e fala assim, se alguém olhar para uma mulher, se um homem olhar para uma mulher com olhos impuros, já pecou. E aí eu pego no auditório e mando levantar a mão. Quem nunca fez isso? Levanta a mão. Só eu que estou com a mão levantada, gente? Que isso, não é? Os homens vão dizer assim, não dá.
Eu já olhei para uma mulher com olhos impuros. Então já adulterei. Então é melhor eu cair fora desse negócio porque eu não me encaixo no padrão. Isso deve ser, aliás, existe essa linha de interpretação do Sermão do Monte que diz que a verdade das bem-aventuranças ela só serve para, quem sabe, lá no milênio ou na nova terra. Porque aqui não funciona. Então nós entramos nessa terceira condição. Visão utópica. Boa teoria, porém impraticável. E alguns olham para o Sermão do Monte como um código ético absolutamente impossível. Mas a primeira coisa que nós temos que entender é que esse sermão, se a gente fosse encaixar nas categorias contemporâneas, que eu acho que Jesus não se encaixa em nenhuma delas, mas a gente diria, isso não é um sermão evangelístico. Jesus não estava aqui evangelizando necessariamente. O que ele faz nas bem-aventuranças é mostrar a verdade a respeito daquele que já creu. Então essa é a primeira premissa básica. Um bem-aventurado é aquele que já creu nas Escrituras. É aquele que já entendeu o Evangelho, é aquele que já foi acolhido pelo Evangelho, é aquele que já foi recebido pelo Evangelho e agora vai perceber cada uma das bem-aventuranças como uma obra da graça. O Sermão do Monte tomado fora do contexto da graça do Evangelho, de fato é um código ético impossível. Homem nenhum consegue fazer o que está nesse sermão. E aí não adiantava eu vir aqui pregar esse sermão, porque vocês iam sair daqui como ouvidos moucos. Não vão ouvir nada, não vão entender nada, vão embora daqui frustrados. Mas o sermão não foi escrito ou falado pelo Senhor Jesus dessa maneira. Nós precisamos entender o contexto todo do que estava acontecendo ali naquele momento. O Senhor Jesus não pretendeu dar aos seus ouvintes uma mensagem que fosse impossível, ou algo que fosse para ser avaliado e recebido com superficialidade. Olha, eu ouvi, legal, etc. Não, Jesus estava falando para gente real, numa situação real, para um povo oprimido, para um povo que estava destruído com falta de esperança, para um Israel que vinha sofrendo na mão de um governo atrás do outro, de um dominador atrás do outro, um povo com problemas espirituais profundos, debaixo de influência demoníaca, exploração política, problema social, pobreza, miséria de todo tipo. E quando isso acontece, sempre aparece quem? O espertalhão religioso. O espertalhão religioso, ele sempre se aproveita da miséria do povo. E ele aparece como um redentor, ao contrário do verdadeiro redentor que é Jesus. É por isso que era tão confuso, é por isso que as pessoas também rejeitavam tanto a mensagem de Jesus. Sabe por quê? Porque estava cheio de Messias em Israel. E era muito difícil identificar e separar o Messias verdadeiro dos falsos Messias. Estava cheio de seitas, estava cheio de religião dentro do próprio judaísmo, estava fazendo as mais diversas promessas. E eles eram inconformados com o ensino de Jesus. O ensino de Jesus para eles era absurdo. Lá para as tantas, Jesus vai falar da ressurreição, e tinha uma seita que não acreditava em ressurreição. Você é louco. Tinha uma seita que era legalista, que dizia, você tem que cumprir essa lei que está na Bíblia. Eles traduziram essa lei em 613 mandamentos, e o povo tinha que seguir aqueles 613 mandamentos. Quantos passos você pode dar no sábado, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, você pode acender fogo. Está lá na Bíblia, está lá o princípio na lei de Deus. Mas eles pegaram e criaram o que Jesus diz, olha, vocês pedem aquilo que vocês não podem fazer.
Então aquele povo sofria debaixo de uma religião externalizada, cheia de rituais, cheia de coisas, cheia de penduricalhos, que não trazia real salvação a ninguém. Então Jesus vem com essa mensagem, disso que eu estou chamando aqui de a essência do cristianismo, ou cristianismo básico, dizendo o que John Stott afirma no seu comentário no Sermão do Monte, talvez seja o centro do sermão, esse verso, no capítulo 6, no versículo 7. Não vos assemelheis, pois, a eles. Vocês não podem ser igual aos outros. Vocês têm que ser diferentes, porque senão vocês vão cair no mesmo problema que todos eles. Não sejam como os demais. Sejam absolutamente diferentes. E Jesus então vem e traz a verdadeira interpretação da lei. Nós temos que entender isso, gente. Jesus é o intérprete do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque aquela palavra do Antigo Testamento é a palavra do Pai dele, que por consequência, sendo ele verdadeiro Deus, é a palavra dele. Não existe nada melhor do que você poder perguntar para o autor o sentido daquilo que ele queria dizer, não é verdade? Você às vezes lê alguma coisa e fala assim, eu estou confuso aqui. É por isso que eu faço perguntas e respostas depois do culto. Porque aí você pode perguntar sobre o sermão aquilo que a gente falou aqui. Se tem alguém que pode explicar, eu espero, tá, gente? Aquilo que a gente mesmo quis dizer, somos nós. Eu não preciso de um terceiro para explicar o que eu disse. Por isso que nós abrimos para perguntar. Ora, nós estamos falando aqui de um sermão de Jesus em cima da palavra de quem? Dele mesmo. Às vezes eu já vi entrevistas com cantores famosos, que geralmente são poetas, e eles têm as suas músicas populares, elas cantam por aí, todo mundo conhece, algumas são clássicas, né? E alguém chega e pergunta assim, me fala, qual o significado disso nessa música? Eu estou me referindo aqui a duas entrevistas que eu me lembro, uma que foi feita com o Caetano Veloso e outra com Oswaldo Montenegro. E a resposta de dois foi mais ou menos a seguinte, estou condensando as duas respostas, tá? Eu não tinha outra coisa para rimar. Foi essa a resposta dos dois. A de Oswaldo Montenegro foi um texto que foi colocado numa prova de vestibular. E aí puseram a música lá, e aí pediram para os alunos a interpretação da música. E os alunos, então, interpretaram aquilo maravilhosamente. Aí foram perguntar para o autor o que ele queria dizer, e a resposta dela foi essa. Sei lá, cara, precisava de uma rima. Já ouviram falar da mística que existe, que você que mora em São Paulo, você sabe disso. Quando se cruza a Ipiranga e a Avenida São João, não existe mística nenhuma. Ele falou assim, eu não tinha o que rimar. E ele colocou lá. Agora aqui é diferente. Aqui é o Senhor da palavra interpretando a palavra no meio de um povo que estava extremamente confuso com aquilo que ouvia. Como é que funciona esse sermão? Ele aparece em dois evangelhos, Mateus e Lucas, com variações. Então fala assim, como é que funciona esse negócio, pastor? Por que é diferente num, por que é diferente no outro? Olha, vamos pensar um pouquinho aqui, juntos, tá? Se você pegar o Sermão do Monte e ler todinho, sermão jóia, bom, dura no máximo 15 minutos. Então, provavelmente isso não é um sermão só. Provavelmente isso é uma compilação daquelas coisas e dos ditos principais interpretativos de Jesus a respeito do Antigo Testamento. Isso não diminui nada o texto. O texto é absolutamente verdade. O que diz aqui na introdução é exatamente isso. Jesus viu as multidões, ele subiu ao monte, e aí os discípulos se aproximam dele e ele passa a ensiná-los. Aliás, essa é uma das tensões que existe no texto, porque o texto começa assim, vendo as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se dele os discípulos, e ele passou a ensiná-los. Eles
Los quem? Os discípulos. Jesus estava ensinando os discípulos, não a multidão a princípio. Mas olha como é que termina o sermão. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então, é óbvio que existe aí várias coisas que Jesus disse ao longo do tempo, que foram gravadas pelos seus discípulos. Não tinha ninguém lá com gravador, não tinha transmissão ao vivo, não tinha escriba escrevendo cada coisa, mas pelo processo da inspiração da Escritura, que nós acreditamos, o maior gravador perfeito que existe na face da terra, chamado Espírito Santo, fez essa palavra chegar até nós. Então, eu estou tranquilo diante dessa palavra, eu sei que ela é a mais pura, cristalina, real verdade de Deus, interpretação da Escritura do Antigo Testamento, feita pelo meu Senhor, o dono da palavra, o intérprete da palavra, o Senhor da palavra. Essa é a convicção que eu tenho que me aproximar. Aliás, eu tenho que terminar lendo esse sermão desse jeito aqui, ó. Que autoridade! E não é a autoridade do pastor que fala, é a autoridade de Cristo. Porque ele sabe pegar essa palavra, interpretar com perfeição essa palavra, trazer essa palavra ao seu povo. E impressionante, gente, ao longo dos séculos, 2000 anos de cristianismo, essa palavra continua chegando ao povo de Deus, ao coração do povo de Deus, e produzindo frutos e deixando gente desse jeito. E não é pela retórica do pregador humano, mas é pela verdade do intérprete divino. Assim nós vamos então trabalhar. John Stott tem um esboço interessante, nós não vamos seguir exatamente esse esboço, mas ele diz que nós temos então no Sermão do Monte essas divisões: o caráter do cristão, a influência, a justiça, a piedade, a ambição, os relacionamentos e o compromisso do cristão. É uma boa maneira de você entender a mensagem do sermão como um todo. Hoje nós vamos focar, como eu disse, nas três primeiras bem-aventuranças. Então, eu quero começar nessa manhã falando um pouquinho e definindo o que é um bem-aventurado, ok? O que é um bem-aventurado? Eu já disse isso outras vezes para vocês, não é parte do nosso vocabulário normal, comum, não é? Você não vê os jovens falando com os outros, dizendo, olha, como você é um bem-aventurado, viu? Não, a gente não usa mais essa expressão, ela praticamente aparece só na Escritura. E nós precisamos entender o que é essa bem-aventurança. No Novo Testamento é a palavra makarios, que Jesus está usando aí. No Antigo Testamento a palavra ashrei, ela é traduzida como bem-aventurado, bem-aventurada, feliz, bendito, bendita, bem-aventurados. A nossa tradução, a ARA, traz essas traduções para essas expressões no Antigo e Novo Testamento. Ditosa, né? Quem usa a palavra ditosa nos dias de hoje? Raramente. O que é ser um bem-aventurado? Nós começamos lendo no Salmo 1, dizendo, bem-aventurado é o homem que não anda, não se detém e não se assenta no caminho dos pecadores. A bem-aventurança, na verdade, é ter a paz de Deus. Ser um bem-aventurado é estar de bem com Deus. Ser bem-aventurado é ter um relacionamento verdadeiro e harmônico com o Criador do universo. Isso faz com que um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um adulto se encaixe no mundo de Deus. Isso não significa ter uma paz que depende de circunstâncias. Hoje eu estou em paz. Hoje eu estou em paz porque as coisas todas deram certas. Mas amanhã tem coisa que não vai dar certo. Então amanhã eu não vou estar em paz. Não é esse tipo de paz. Não depende das circunstâncias, não depende da minha situação financeira, econômica, emocional. Não.
é uma paz sobrecircunstancial, não é a ausência de dificuldade, não é a ausência de lutas, não é a ausência de provações, porque no mundo a gente vai ter todas essas coisas. Não existe cristianismo sem lutas, sem provações. A Escritura fala o tempo inteiro sobre isso. Então, o bem-aventurado é o homem, é a mulher que está em paz com Deus. É aquele que recebe o sorriso de Deus. Quando o pastor aqui pronuncia, o pastor não dá a bênção, tá, gente? O pastor pronuncia a bênção, porque eu não tenho condição de dar bênção para ninguém. Mas na Bíblia nós temos a bênção arônica, nós temos a bênção apostólica, e então tornou-se costume e tradição, seguindo o exemplo dos apóstolos, de que os ministros religiosos pronunciem as bênçãos bíblicas sobre o povo de Deus. E aqui vocês então já se acostumaram, eu repito um texto do apóstolo Pedro, seguido da bênção arônica, seguida da bênção apostólica. Eu fiz um mix, tá certo? Na verdade, um pastor que eu tinha fazia isso e todo pastor novo copia o pastor mais velho, isso não tem jeito. E aí então eu fazia isso, ele fazia isso, e o que eu faço aqui é pronunciar a bênção. O que a bênção arônica diz? Ele fala assim: e que Deus sobre vós levante o seu... então já deu para decorar, né? Deus levante, o que significa Deus levantar o rosto? É Deus olhar assim para você, ó, e abrir um sorriso. Dizer assim: você não é meu inimigo, eu não sou o seu inimigo. Eu sou o seu amigo. Independente das circunstâncias. É alguém que é favorecido pela graça de Deus, de tal forma, de tal maneira, que, não importando as circunstâncias, vive na paz de Deus, aquela paz que o Senhor Jesus Cristo diz, o apóstolo Paulo diz, excede a todo o entendimento dos homens. Uma paz que só pode vir de Deus mesmo. Não tem outro jeito. Muito bem, tendo esclarecido o que é um bem-aventurado, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, depois vão poder fazer perguntas. Vem a primeira das bem-aventuranças. O Senhor Jesus, nós já vimos aqui no contexto, ele faz o quê? O texto diz assim: como se assentasse. Assentado era a maneira com que um rabino ensinava seus discípulos. Ele não ensinava em pé. Então ele se assentava, os discípulos se achegam e ele começa a ensinar. E a primeira coisa que ele diz é: bem-aventurado, ou bem-aventurados os humildes de espírito. E eu chamo essa bem-aventurança a virtude de quem não é. Se qualquer pessoa chegar para você e disser o seguinte: olha, eu sou humilde, você acredita? Acredita ou não acredita? Não tem jeito, você não tem como dizer que você é humilde. Se alguém disser que você é humilde, pode até funcionar, mas se você fizer assim, ó, já falhou. Se você ganhar uma medalha de humildade, você pode ganhar uma medalha de humildade, mas se você usar a medalha de humildade, perdeu. Então, a humildade é a virtude de quem não é. Essa bem-aventurança, ela nos coloca entre o que nós devemos ser e, ao mesmo tempo, não podemos fazer nada para ser. Eu queria acordar uma segunda-feira, ou quem sabe um domingo até, humilde. Mas eu não mostro a minha humildade nem nas minhas orações. Sabe por quê? Porque a minha oração é cheia dos pronomes na primeira pessoa. Meu, minha. Na minha oração eu penso primeiro em mim. Senhor, para ser mais humilde, eu faço abençoa primeiro a minha casa, né? Abençoa a minha família, abençoa a minha igreja, abençoa o meu povo, abençoa a minha nação. Nós somos autofocados em nós mesmos.
E o fato, queridos, é que a gente não consegue ser. Então, a humildade é a virtude que ninguém pode dizer, vou atrás dela. É por isso que essa humildade é qualificada. O Senhor Jesus diz assim, bem-aventurado é o humilde em espírito. Em espírito. É uma virtude que não se pode ter, que não se pode guardar, e se alguém tem, não pode deixar de mostrar. Ela é uma grande tensão, ela não é própria dos homens, ela não é própria da natureza humana caída, ela não é provocada pelas circunstâncias, não é porque alguém é pobre, feio, analfabeto, fraco, tímido, acanhado, que ele é humilde. A gente descreve as pessoas assim, né? Chegou um homem para conversar comigo, ele era bem humildezinho. Como é que eu cheguei à conclusão que ele era bem humildezinho? O que eu fiz para fazer essa descrição dessa pessoa? Talvez eu tenha observado a roupa dele, talvez eu tenha observado as mãos calejadas do trabalho físico, talvez eu tenha observado outras características nessa pessoa, ele é bem humildezinho. Mas essa é uma avaliação externa, eu já conheci gente de todo tipo, rico e pobre, e são poço de orgulho. Não é a nossa condição, nesse sentido, humana, externa, material, que nos faz ser humildes. Qual a primeira característica de uma pessoa humilde? A primeira característica de uma pessoa humilde é quando ela não confia nela mesma, ela confia noutra pessoa. Eu não estou dizendo que o cristão não deve ter um tipo de autoconfiança saudável. Mas essa autoconfiança ela tem que ser de Deus. Sofonias diz assim, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. A minha primeira confiança tem que ser noutro. O salmista diz que ele é esse homem pobre. Esse homem pobre é aquele que clama a Deus e diz, Deus me socorre, Deus me salva, Deus me tira do problema. O homem pobre, humilde, que essa é a palavra, na verdade, que está aqui. No Antigo Testamento é aquele homem que é aflito. É aquele que corre aos pés de Deus e clama por salvação, reconhecendo que ele não tem nada. Aliás, a palavra pobre, humilde que aparece aqui, é abaixo da linha da pobreza. É aquele que não tem absolutamente nada. E aqui, obviamente, o Senhor Jesus está falando de um tipo de pobreza espiritual. Esse homem pobre e necessitado espiritualmente. Isaías diz assim, os aflitos e necessitados buscam água e não tem. A língua seca de sede. E esse homem pobre e necessitado, ele é contrastado com a abundância de Deus, que é o dono dos rios, que é o dono da água. Ele diz assim, eu, o Senhor, os ouvirei, eu, Deus de Israel, não os desampararei. Eu abrirei os rios altos e desnudos, e fontes no meio dos vales, para fazer a sede desse necessitado ser saciada. Isaías capítulo 41. O pobre é aquele que é contrito, humilde de espírito. Isaías 57 diz assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. E por aí vai. São vários os exemplos. Então, quando Jesus falou, bem-aventurados os humildes em espírito, a sua audiência que conhecia o Antigo Testamento sabia de quem ele estava falando. Ele sabia que não era gente que se autoproclamava humilde.
Gente que se autoproclamava bondosa, antes, muito pelo contrário, era gente que reconhecia que não podia fazer nada. O Senhor Jesus, segundo o próprio Antigo Testamento, ele foi ungido pelo Espírito de Deus para proclamar boas novas a quem? Lembra? Está lá em Lucas capítulo 4, Jesus abre os rolos do profeta Isaías, pedem para que ele leia, ele vai ler e ele lê o texto do profeta Isaías no capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram, a pôr sobre os que em Sião de luto, que estão de luto, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Ser humilde em espírito é fruto de não poder. É o reconhecimento do nosso estado de pobreza espiritual, do nosso caos. É ver a nossa falência diante de Deus. É saber que eu reconheço, que eu mereço a ira de Deus. É saber que eu não tenho direito nenhum diante de Deus. E Calvino, ao comentar esse texto, diz assim: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus, esse é pobre em espírito. Pobreza em espírito é a porta estreita que dá acesso ao caminho estreito. É você reconhecer que não é você reconhecer que não pode, é você colocar diante de Deus que você é carente. Então, se você está aqui nessa manhã e porventura lá na sua cabeça passa a ideia ainda assim: eu também sou filho de Deus, eu tenho a casa que eu tenho porque eu fiz por merecer, eu tenho a igreja que tenho porque eu fiz por merecer, eu tenho as coisas que tenho, eu tenho a família que tenho, eu tenho a esposa que tenho, eu tenho o filho que... é porque eu mereço. Significa que você precisa ainda ser quebrantado. E às vezes Deus nos coloca no moinho por causa da nossa autoconfiança. Ser pobre em espírito é reconhecer a nossa pobreza espiritual. É reconhecer que nós somos falidos espiritualmente, que nós merecemos a ira de Deus sobre nós, e que nós não merecemos nada além do fogo do julgamento de Deus, que nós não temos nada para oferecer para Ele, que nós não podemos reclamar dEle nada, e que eu não mereço favor nenhum do céu. Está percebendo a diferença do evangelho bíblico, do evangelho que é pregado aí? Restitui. Senhor, me dá o que é meu direito. Gente, se Deus der o que é direito seu, sabe o que você vai ganhar? O inferno. O único direito que você tem é o inferno. Mas Ele nos preserva. Ele é o evangelho Ele nos ensina que o evangelho da graça, e Ele nos dá uma promessa incrível. Ele diz assim: esse que chega humilhado, que chega sem poder, que nada tem, que não tem nada para dar em resposta, esse recebe o reino dos céus. Esse é o prêmio. Percebe o contraste absoluto? O humilde é aquele que está abaixo da linha
na pobreza. Sabe aquele morador de rua que você olha e sabe que não tem absolutamente nada? Nada. É prometido para ele o reino dos céus. É prometido para ele o palácio. É prometido para ele a maior riqueza. É prometido para ele a maior glória. Pense nisso espiritualmente. Esse reino de Deus é o presente de Deus que só recebem aqueles que Ele mesmo chama para si. E é interessante que ao longo da história, Deus precisou ensinar os seus servos essas coisas. Sabe por quê? Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Ele nos salva até quando a gente não é. É Ele que nos quebranta, é Ele que nos moe, é Ele que nos coloca. E aí a gente começa a vida cristã e a gente começa a se empinar de novo. Espera aí. Está achando que eu sou fraco? Deus, você não acredita na minha fibra moral? Deus, você não acredita no trabalho cristão que eu faço? Deus, e a gente vai colocando diante de Deus aquilo que a gente acha que é. E Ele precisa nos ensinar o tempo inteiro que a gente não é. Ele fez isso com Moisés, até no último momento. Moisés não entrou na terra prometida para aprender uma lição e ensinar uma lição para o povo. Mas ao mesmo tempo Moisés recebeu o reino dos céus. Pensa em Pedro. Pensa na história de Pedro, o afobado. Pedro era o cara que achava que era. Ah, senhor, eu nunca vou te abandonar. Eu não. Os outros aí são fraquinhos, senhor, mas eu sou Pedro. E ele é aquele que nega o Senhor Jesus Cristo com palavras. E essa é a história dos servos, essa é a história de Isaías. Lembra? Quando Isaías foi chamado, como ele é quebrantado por Deus, e ao longo da sua história, a exemplo de Jeremias, Isaías muitas vezes se derrama diante de Deus em lágrimas, porque ele precisava ser quebrantado. Só para esses é que é dado o reino de Deus. Nós precisamos ser cuidadosos, irmãos, porque na igreja visível que somos nós aqui, nós podemos nos tornar um povo autossuficiente, satisfeito consigo mesmo. Fala sério, a gente tenta viver bons padrões morais, a gente tenta não fazer aquelas coisas do Salmo 1, a gente tenta, os outros não estão nem tentando. Então a gente começa a ficar satisfeito com a gente mesmo, e isso faz com que o nosso cristianismo seja um cristianismo superficial. Nós nos tornamos mendigos cegos que não são capazes de perceber a sua própria pobreza. Isso acontece com a igreja. Apocalipse, a igreja de Laodiceia, está lá no capítulo 3. Olha só o que o Senhor Jesus diz a essa igreja. Apocalipse 3,17. Pois dizeis, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E Jesus diz, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Aqui fica então nosso primeiro alerta dessa primeira bem-aventurança. Cuidado. Essa promessa é para quem não é autossuficiente.
Essa promessa é para quem é dependente. Aqui se abre a porta pela qual se entra no reino dos céus. Então, a primeira coisa nessa manhã que nós precisamos fazer é reconhecer o nosso estado espiritual. Como é que a gente reconhece o nosso estado espiritual? Essa é a grande pergunta. E isso vai ser dito na segunda bem-aventurança. A segunda bem-aventurança diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É uma sequência. O humilde chora, e a próxima bem-aventurança diz o resultado disso: vai produzir em nós mansidão. Só que a gente vive nesse mundo tentando fugir de tudo que nos faz chorar, não é? O que a gente não gosta? A lista é infinita, né? Pobreza, doença, fraqueza, desânimo, desavença, velhice, morte. A gente não gosta dessas coisas que nos enfraquecem, porque elas nos fazem chorar. A gente gosta do contrário, de prazer, energia, entusiasmo, entretenimento, jovialidade, força. Tudo que nos dá prazer, humanamente falando. Mas a vida cristã não é assim. A vida cristã não é a primeira coluna. De jeito nenhum. Nós temos um outro tipo de alegria. Nós temos um outro tipo de paz que vem de uma outra fonte. Então, quais são as razões pelas quais o humilde, que é bem-aventurado, chora? Eu percebo 3 tipos de conceitos em geral que nos fazem chorar, que fizeram Jesus chorar. O primeiro deles é o pecado no próprio mundo. Nós vivemos num mundo de pecado. E Jesus, então, algumas vezes chorou sobre o pecado dos outros. É interessante, Jesus não podia chorar sobre o seu pecado, porque ele não tinha pecado. Mas as consequências do pecado, elas são amargas. A consequência do pecado é um julgamento e a morte. E Jesus chorava sobre essas coisas, ele chorava sobre as cidades impenitentes. Ai de ti, ele dizia. E aquele ai de Jesus é um ai de dor. O pecado no mundo contamina a vida dos crentes. E nós sofremos com isso. Não foi você que roubou no Brasil tudo que foi roubado. Você pode até ter roubado, mas não foi o que... Roubaram muito dinheiro. E muita gente morre por causa disso. Um dos membros da equipe econômica do novo presidente, professor lá no Rio de Janeiro, considerado para ser um ministro da educação. A gente leu a história aí pelos jornais, né? Professor, não recebia há muito tempo, lá no estado do Rio de Janeiro, teve que deixar o plano de saúde. O plano de saúde dele, então, agora não valia mais. Ele passou mal, foi para o atendimento público. O atendimento público muitas vezes deixa a desejar. Diagnosticaram ele com azia, né? Refluxo. Então, você está com refluxo, mandaram para casa. Ele voltou para casa passando mal. No outro dia foi pegar o avião para ir para uma reunião em Brasília. Morreu. Ele já estava infartado. Quem matou esse homem? Bom, a gente sabe que a mão de Deus está sobre todas as coisas. Mas percebe como o pecado traz... O pecado trouxe a doença. O pecado trouxe a irresponsabilidade dos homens. O pecado trouxe a impunidade no país. Isso é triste.
salmista diz no Salmo 119, torrentes de águas nascem nos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Terrível. Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, diz assim, ele disse, passa pelo meio da cidade, passa pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela. O povo, os crentes de Jerusalém choravam por causa do pecado de Jerusalém, por causa das suas abominações. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz no capítulo 3, versículo 18, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo nos fazem chorar. Então, o pecado no mundo nos leva ao choro, mas o nosso pecado nos leva ao choro. E muitas vezes nós precisamos olhar, às vezes, aliás, muito comumente, essa é a nossa tendência. A gente olha para o pecado dos outros e a gente não chora por causa do nosso próprio pecado. Os exemplos são imensos no Antigo Testamento. Homens de Deus que choram diante de Deus, prostrados diante de Deus, por causa do seu pecado. No livro de Esdras, no capítulo 10, tem um exemplo do povo chorando. Diz assim o texto, 10:1 de Esdras. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. E por aí vai, queridos. O apóstolo Paulo várias vezes vai falar do choro causado pelo seu próprio pecado, da maneira como nós deveríamos viver ou ter o luto por causa dos nossos pecados. E foi para isso que Jesus veio, para nos consolar. E às vezes o choro é por causa do resultado do pecado. Jesus chorou várias vezes, ele não chorou porque o pecado o afetou, mas ele chorou por causa dos efeitos do pecado. Lembra quando Jesus chorou no sepulcro de Lázaro? Ele sabia até que ele ia ressuscitar Lázaro, mas ele chora assim mesmo. Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém. E ele diz diante de Deus que tinha a sua alma triste até a morte. O resultado do pecado é terrível. Mas existe uma promessa. A promessa qual é? Os que choram são bem-aventurados, por quê? Porque serão consolados. Nós precisamos entender isso. Alguém não é bem-aventurado porque chora, e nem é bem-aventurado porque reconhece a sua pobreza, mas ele é bem-aventurado porque será consolado. Por quê? Herda o reino dos céus, entra no reino dos céus. E o remédio é muito claro. Esse texto de Apocalipse 7, mais de um texto de Apocalipse vai falar a mesma verdade. Conta da história do povo de Deus, os que se vestem com vestiduras brancas. O texto diz, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, esses que vestem vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestiduras e a alvejaram no sangue do Cordeiro, porque eles não podiam lavar. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, ele quem os alimenta, ele os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Esse é o consolo da bem-aventurança.
Mas se você não tiver lágrimas para chorar aqui agora, você também não terá um consolador para enxugar suas lágrimas. E a terceira bem-aventurança, queridos, ela nos mostra que, afinal de contas, se eu cheguei quebrado diante de Deus, absolutamente humilhado e em bancarrota diante do Senhor, se eu cheguei com essas lágrimas por causa do pecado diante do Senhor do universo, eu tenho uma coisa para aprender. Chama-se mansidão. Quem chora é manso. E talvez você olhe aí para a sua vida e para o seu coração e você não encontre essa mansidão. Talvez o que esteja faltando sejam lágrimas. E talvez as lágrimas que lhes faltam seja a falta de reconhecer-se pobre e humilde diante de Deus. O que é mansidão? O Senhor Jesus diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você já viu uma coisa que dá mais briga na face da terra do que herança? Herança é um negócio terrível. Primeiro porque você fica esperando o outro morrer, para colocar a mão em cima. Segundo, porque se tem mais de um herdeiro, vira o quê? Uma bagunça. Por quê? Porque um acha que tem mais direito do que o outro. Herança é um negócio terrível. E na hora da distribuição dos bens para os herdeiros, a coisa só se resolve se houver mansidão, porque sempre um vai querer mais do que o outro. O que é mansidão? O manso aqui, a palavra significa alguém que é gentil, alguém que é cortês, atencioso e que, sobretudo, exerce autocontrole, ou seja, sabe colocar a força certa naquilo que é necessário. Lá em casa a gente tem umas piadas sobre a maneira como os meninos apanhavam quando eram crianças. Eu espero não ser preso pela lei da palmada, mas eles apanhavam. Eles não eram bobos. Quando a surra era prometida, já houve na história alguns que vestiram 3, 4 calças e coisas nesse sentido. Mas a grande piada é quando eles apanhavam de pantufa, entendeu? Não dói. Você não pode exercer a força além do que deve, mas você também não deve exercer a força aquém do que deve. Até na disciplina, a força precisa ser certa. Já viu aquele negócio que alguém está tentando fazer com as mãos e não consegue fazer, e aí chega o outro e fala assim, era o quê? O famoso jeitinho, não é? Tem dia que eu estou calmo e eu sou até habilidoso com as mãos, consigo fazer. Tem dias que eu não estou tão calmo assim, eu vou fazer um negócio, eu quebro. Você vai ficando com raiva daquele negócio porque você não entende e você mexe do jeito errado. E você aplica a força errada e aí depois que aconteceu, quebrou. Não tem jeito de arrumar, está quebrado. O manso é aquele que sabe usar a força certa e, no final das contas, depender da força de Deus. Uma das histórias que conta isso é a história de Gideão. Tinha lá centenas de gente no exército e Deus foi dizendo, não, manda embora, manda mais gente embora, manda mais gente embora, até fica um grupo pequeno. Deus diz, eu vou ganhar com esses. Eu não preciso dessa multidão. Eu vou ganhar com esses aí. E nós precisamos entender que a nossa vitória, ela é com Cristo. Como é que Cristo venceu a morte? Morrendo. Cristo venceu a morte passando pela morte.
porque ele era humilde. Aliás, ele diz em Mateus 11, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Se tinha alguém que podia reivindicar coisas, era Jesus. Se tinha alguém que podia usar toda a força do universo contra os inimigos, imediatamente era Jesus. Mas ele faz aquilo que ele tem que fazer na hora certa, com a força certa, do jeito certo. E ele nos convida, ele diz assim, toma sobre mim o jugo, porque o meu jugo toma sobre si o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A maioria das nossas brigas, irmãos, a maioria das nossas discórdias, a maioria das nossas desavenças, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa igreja, seja com os nossos vizinhos, é por falta de mansidão. Não sabemos usar a força certa, na hora certa, do jeito certo. O apóstolo Paulo sabia fazer isso. Ele diz lá em 2 Coríntios 10, e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando a gente lê as cartas, ousado para convosco. Ele sabia usar a força certa, no lugar certo, do jeito certo. E o que o texto aqui diz é que nós precisamos aprender a mansidão, enquanto que a humildade ela é exercida diante de Deus, porque nós nos vemos quebrados, enquanto que o choro e as lágrimas são diante do Senhor e diante do próximo, por causa da nossa condição e do pecado no mundo, a mansidão é diante dos homens. Reconhecer pecado diante de Deus é relativamente fácil, porque eu estou falando com o Senhor do universo santo, poderoso. Eu já li todas essas coisas, já aprendi. Deus é assim mesmo. Mas vem dizer para mim que eu sou pecador, para ver se eu levo desaforo para casa. Nós somos assim, não somos? Reconhecer o pecado diante do outro é complicado. Abrir mão diante do outro, mais complicado ainda. E os homens que são vistos como mansos na Escritura, eles sabiam abrir mão. Abraão, diante da terra, ele olhou para a campina verdinha e falou assim, puxa vida, eu podia ficar com esse menino podia pegar o outro lado. Mas o menino pegou qual? Pegou a campina verdinha. Abraão baixou os olhos, ele disse assim, os mansos herdarão a terra. Ló, pode ficar com tudo. Porque a minha herança é maior. A minha herança é outra. A minha herança vem do Senhor. Davi foi ungido rei pelo profeta. Ele esperou ano após ano, após ano, após ano, servindo a Saul, até que Deus disse, agora eu vou tirar esse cara do caminho. Mansidão, apesar de todos os problemas. Um homem que aprendeu a desenvolver na sua vida um coração sensível ao Senhor. Então nós precisamos ter aquela medida certa a respeito de nós mesmos, para olhar para o nosso irmão e ter mansidão diante do nosso irmão. Como é que alguém se torna manso? Gente, não é qualidade natural. Lá na terra de Goiás, a gente diz que um cara que não toma atitude, ele é um pamonha. Manso não é o pamonha. Manso não é o cara que não consegue... Não é... Mansidão não é questão de berço. Mansidão é desenvolver o caráter de Cristo porque Ele é manso. Mansidão é imitar a Cristo porque Ele é manso. Mansidão é ter a força do caráter do meu Senhor Jesus, buscando a autoridade dEle e o poder dEle. Tudo isso é graça. E é um exercício, irmãos, nós temos que nos exercitar. Eu gosto de me sentir importante.
Eu gosto de me sentir maior do que os outros. Eu gosto de me sentir melhor do que os outros. Nós fazemos isso. E a Escritura diz: seja manso. Imita o seu Senhor Jesus Cristo. Quando você estiver no meio de uma briga, lembra do caráter do seu Senhor. Lembra de Estevão? Estevão podia ter orado lá em Atos capítulo 7, se dito assim: Senhor, agora que esses caras estão me jogando pedra aqui, esses miseráveis, pecador, legalista, desgraçado, manda um raio na cabeça deles. Qual foi a oração de Estevão? Foi a mesma oração imitando o seu Senhor. Nossa vontade é outra, queridos. Nossa vontade mesmo é de xingar. É de chutar o outro. Mas a Escritura nos chama a uma atitude diferente. O verdadeiro manso e humilde é o Senhor Jesus. Eu sou manso e humilde. Então, queridos, no final da história, deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai ter que brigar pela herança do reino dos céus. Está aí uma herança que você não vai ter briga por ela. No mundo, os homens brigam pelas suas heranças. O reino dos céus, a terra, você herda no dia que você abrir mão dela. Esse é o ciclo das 3 primeiras aventuranças. O humilde recebe o reino, os que choram serão consolados, os mansos herdarão a terra. E vocês vão ver que até no final a gente vai completando esse quadro, elas são circulares. É assim que nós vamos crescer no reino do Senhor. Então, o que a gente faz? Essa é a primeira dificuldade de aplicar, porque esse sermão não é a respeito do que você tem que fazer, senão é um sermão a respeito do que você não pode fazer. Ou seja, é algo que nós aprendemos do Senhor Jesus, que é receber graça. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para você é o seguinte: receba a graça de Cristo. E para receber a graça de Cristo, você tem sim que se humilhar, humildemente chegar diante dele, reconheça o seu estado, chore diante de Deus. Isso vai fazer com que o seu coração se torne um coração manso. Então o Senhor Jesus aqui não está me ensinando como me tornar um cristão, mas é algo que eu tenho que aprender porque eu já sou cristão, porque eu já fui alcançado pela graça, e essa graça ela tem que ser uma graça humilhante sobre as nossas vidas, graça humilhante. Graça que quebranta, graça que mexe no coração e na mente, graça que renova. E aí você vai começar a avaliar a sua vida. Opa, peraí, como é que funciona essa humildade na minha vida? E aí você vai reconhecer que você precisa estar mais quebrado diante de Deus. E quanto mais quebrado, mais próximo do reino. Você vai chorar mais diante de Deus, e quanto mais você chorar, mais você vai ser consolado. E isso vai te ensinar na vida mansidão. Lembra, é uma herança, é um presente, é um dom. Ninguém entra no céu de cabeça erguida. A gente entra no céu de cabeça baixa. Aprenda todos os dias, aprenda com a sua história, veja as suas falhas, veja os seus erros.
E que isso não seja para colocar você para baixo, mas que isso traga lágrimas aos seus olhos, porque você vai ser consolado, porque você vai herdar o reino dos céus, vai receber o reino dos céus e vai herdar a própria terra. E assim, queridos, nós vamos poder caminhar na nossa vida, tendo Deus como nosso alvo, como nosso objetivo, como nossa luz, andando na presença dEle.